Deixa eu te perguntar com relação a esses que faltam, né? Bruno Henrique, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Marinho, Matheus Cunha, Rodrigo Caio e Vidal. Eu vou tirar o Varela, porque o Varela tem contrato até o meio do ano e o Flamengo já inclusive Sinalizou deu ali aí, já sinalizou um contrato por mais 5 anos, né? Então o Varela está fora desse negócio aqui. É muita gente para renovar, né? Bastante gente para renovar. Alguns jogadores voltando de contusão, né? O Bruno Henrique, a gente não sabe como vai voltar. E o Rodrigo Caio voltou aí no último jogo, né? E aí a gente tem aí o Davi Luiz, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Marinho, o Matheus Cunha e o Vidal. Algum desses aí você acha assim, não, cara, a gente precisa renovar com esse cara por mais tempo? Ou não, a gente vai deixando a temporada correr para poder renovar com um desses jogadores aí, ou com mais de um desses jogadores? Bom, a gente vai ter agora já um período decisivo, e eu acho que esse período decisivo no primeiro semestre, que é o tempo que a gente tem para tomar essa decisão, né? Porque a partir do meio de ano o cara pode assinar um pré-contrato, embora a gente saiba que um jogador querer assinar um pré-contrato para sair do Flamengo hoje, isso não é tão provável assim. Em outras épocas seria. Mas a gente tem esse meio de ano para poder avaliar especialmente os jogadores mais velhos, né? Eu acho que o Vidal não vai ter muito jeito. Eu acho que o Vidal vai acabar encerrando esse ciclo no final do ano. Se eu sou o Flamengo, eu não pensaria numa renovação. É claro que a temporada pode me convencer do contrário, mas de momento eu não pensaria numa renovação dele, até porque a gente já tem, até por questão também de estrangeiro, mas a gente já tem no elenco o Thiago Maia, que é relativamente jovem, a gente tem o Pulgar, que também não é um cara também bem mais jovem do que o Vidal. Eu acho que esse cara pode dar certo no Flamengo, a gente precisa observar mais ele. A gente tem o Gerson agora, a gente tem o Vitor Hugo, que acaba também sendo uma função ali que pode ser de um meia um pouco mais recuado ali, como segundo volante e tal. Então a tendência é que a volância a gente esteja bem abastecido. A gente tem visto que o Vidal também nem tem entrado como volante. Então eu acho que o Vidal a gente tiraria seria a carta fora do baralho. Felipe Luiz eu acho que também entra nesse contexto, e eu acho que o Flamengo já se preparou para isso quando ele contrata em definitivo o Ayrton Lucas. Então a gente já está preparando ali uma passagem de bastão. A gente tem o Marcos Paulo subindo da base aí, já que o Ramon foi vendido, então pode ser que a gente tente aproveitá-lo. E o Davi Luiz, ele já é um caso um pouco peculiar ali, porque ele também não é jovem, ele está perto ali da idade desses caras. O Felipe Luiz é bem mais velho, mas ele está perto da idade desses caras, mas ele também ocupa uma faixa no campo que dá para se preservar caso o Flamengo seja um time protagonista e que tenha posse de bola. Então é um zagueiro que consegue se resguardar e ser mais participativo na temporada. A gente sabe que vai ser poupado de um jogo ou outro, mas também é um cara que tem uma liderança importante no elenco. A gente viu no ano passado os jogadores sendo recuperados, a ponto da gente até conseguir negociar ali com uma certa facilidade. Negociar não, né? Porque o Rodinei acabou saindo sem custo, mas a gente percebe a importância que esse jogador pode ter para o elenco como um todo. A gente viu na estreia do Campeonato Carioca ele lá no vestiário, dando uma bola para os zagueiros. Então, assim, isso é uma influência positiva no elenco, e dependendo do que ele entregar em campo, eu acho que daria para a gente pensar numa renovação de mais um ano. Agora, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio a gente vai começar a observar agora, é mais jovem do que o Bruno Henrique, provavelmente 1 ano ou 2 ali, alguma coisa assim. E o Bruno Henrique, pela história dele, cara, e pelo potencial que a gente sabe que ele pode jogar, embora seja uma lesão complexa, a gente vai ter que tomar uma decisão antes da gente ter a oportunidade de avaliar ele em campo, porque ele não vai conseguir jogar até o meio do ano, que é quando ele poderia já pensar num pré-contrato com outro clube. Então eu acho que o Bruno Henrique, eu pensaria numa renovação já sabendo que eu vou ter um alívio na folha em não renovar com o Vidal e com o Felipe Luiz. Então, assim, basicamente seria isso. Você falou também de quem mais? Você falou do Rodrigo Caio? Faltou alguém eu comentar aqui? Faltou Marinho e Matheus Cunha. Mas aí o Marinho, eu acho que todo mundo é a mesma opinião. O Marinho, eu acho que o Flamengo já não quer mesmo renovar. A gente está buscando um cara para aquele espaço ali justamente por isso. Então, a gente encontrando alguém. E agora, com essa venda do João Gomes sendo sacramentada e com um excedente ali, nessa natureza ali, contábil ali no balanço do Flamengo, pode ser que o Flamengo bote mais peso numa negociação e a gente definitivamente traga alguém para ser o nosso
nosso reserva ali, ou até mesmo um protagonista, dependendo do tamanho da contratação. E aí o Marinho vai acabar virando uma moeda de troca ali. Não sei nem se vai dar para ser moeda de troca, mas o Flamengo deve tirar esse cara dos nossos planos. E o Matheus Cunha, cara, a gente tem um goleiro para chegar aí. E ele seria o terceiro goleiro. Eu acho que para o Flamengo renovar e, sei lá, de repente emprestar, não sei como é. Eu não tenho acompanhado tão de perto a base mais. Eu não sei como que está a nossa produção de goleiros ali para a gente talvez pensar em não manter o Matheus Cunha. Mas eu acho que manter o Matheus Cunha ali não causa tanto dano para a gente financeiramente falando. E o Flamengo é um clube que, pelo fato de ter o brasão Flamengo, consegue emprestar um jogador desse facilmente para poder ter alguma rodagem. Não sei também se ele tem tanta procura ali no futebol interno, mas eu acho que o Matheus Cunha dá até para renovar por ele não ter um peso econômico ali, financeiro, para nossa folha tão contundente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. De todos aí que eu falei, renovaria mesmo pensaria em renovar com o Davi Luiz, não apostaria a perder o Bruno Henrique sem ter a oportunidade de observar ele voltando de lesão, e isso não vai acontecer no meio do ano, então eu renovaria antes do meio do ano, e o Rodrigo Caio a gente tem tempo de observar, mas eu acho que a tendência é não renovar com o Rodrigo Caio, por conta da gente já ter, a gente não precisar mais dele como solução, né? O Rafa fala muito que ele tem a sensação de que o Rodrigo Caio, quando ele entra em campo, se inicia ele uma contagem regressiva para uma lesão, e cara, eu acho que isso infelizmente para ele, eu acho que o corpo dele ali acabou, ele deu azar na biologia, na fisiologia dele, enfim, é um cara que não tem muita sorte. Mas é isso, cara, eu acho que eu acabei falando de todo mundo aí, né, não esqueci de ninguém agora. Sim. São só esses dois casos, né, o Varela já está contratado para assim que terminar o empréstimo, e o Davi Luiz tem uma cláusula de renovação automática por quantidade de jogo, se eu não me engano, então acho que o Davi Luiz vai ser renovado meio que por essa quantidade de jogos. E dos jogadores que estão aí para renovar, eu tenho muita dúvida com relação ao Bruno Henrique, mas eu acho que ele merece o benefício da dúvida. Acho que eu renovaria, sei lá, por um ano. E aí você tem que entrar num acordo com o jogador, né? O jogador está voltando de uma lesão gigante, né? A gente não sabe como volta, não sabe nem quando ele volta ainda, né? Tem muita gente já empolgada. O Bruno Henrique está fazendo trabalho de campo, né? Parece que ele está já trotando ali, né? Carregando bola e tal. Galera, vai demorar muito. Ele é segundo semestre. Na minha visão, é segundo semestre. Então, assim, ele vai voltar já podendo assinar um pré-contrato com outro clube. Claro que eu acho que isso não vai acontecer, até porque, né, a relação entre Bruno Henrique e Flamengo é uma relação que não é por conta desse prazo que vai ser feito um pré-contrato, nem nada disso. Acho que não. Mas a gente precisa olhar com carinho, né? A mesma coisa vale para o Rodrigo Caio, né? E eu renovaria, sem sombra de dúvidas, com o Everton Ribeiro. Renovaria hoje com o Everton Ribeiro. É um jogador que a gente não tem reserva, e é um jogador que ainda está produzindo bem, né? É titular absoluto do time, então eu renovaria com o Everton Ribeiro. O Felipe Luiz eu não sei se ele aguenta mais um ano. A verdade é essa. Felipe Luiz é o último. Eu acho que é o último. Mas vendo ele jogar, eu não sei, sabe? Você fica assim, porra, esse cara podia esticar um pouquinho mais a corda, né? Mas a gente não sabe se fisicamente ele e se até ele quer mesmo mais um ano, né? Às vezes o cara quer encerrar a carreira logo, né? A gente não sabe. De resto, pessoal, Marinho, Vidal, eu acho que vão encerrar o ciclo. O Matheus Cunha, eu acho que é isso. Ele pode ficar ali, ser o terceiro goleiro do Flamengo. Tem esse imbróglio do Hugo, né? O Hugo, porra, vai e não vai. Depois o Benfica vai contratar, depois o Benfica desiste e tal. A gente tem aí uma situação com o Hugo não definida, mas a gente tem uma indicação da diretoria e do Vitor Pereira com relação ao Hugo. O Hugo está disponível e o Hugo não vai para o banco. O Hugo, nesse jogo agora, o último jogo contra o Bangu, jogou o Matheus Cunha e estava um outro garoto no banco e o Hugo não apareceu. O Hugo está disponível para jogo. Então, assim, eu acho que o recado já está dado, a indicação já está dada. Acho que o Hugo não permanece no Flamengo. O Flamengo vai tentar emprestar, vai tentar vender o jogador, né? Então, eu acho que o Matheus Cunha seria, para terceiro goleiro, acho que ele pode ficar aí. E aí seria isso aí. Acho que não ia dar muito mais que isso, não.